revisão dos conceitos do Douglass North, que a gente já estudou em sociologia. Então, o que são instituições? São restrições ou normas humanas que estruturam as nossas interações em sociedade. Então, são mecanismos que controlam e também organizam o funcionamento de uma sociedade. Por exemplo, leis, valores, casamento, instituições religiosas, políticas, econômicas, cultura, moral, ética, tudo isso são instituições, porque elas ajudam a controlar e a organizar o funcionamento da nossa sociedade. E a matriz institucional vai ser o conjunto de todas essas instituições. Agora, custos de transação e enforcements. Custo de transação vai ser os custos associados às incertezas numa transação, num contrato, num negócio. Então, por exemplo, custos de elaboração e negociação de contratos, fiscalização de direito de propriedade, monitoramento de desempenho, tudo relacionado à incerteza, a riscos que você tem que conviver com eles, são custos de transação. Os riscos dessas incertezas com os quais você convive são custos de transação, tá? Que você convive num negócio, por exemplo. Já os enforcements vão ser incentivos ou proteções para você cumprir os contratos, tá? Então, por exemplo, leis ou valores, moral, ética, vão ser incentivos para fazer com que você não desvie do acordo que você fez com alguém ou do contrato que você fez com alguém. Tudo bem? Continuando, a matriz institucional ela vai definir os custos de transação e também os enforcements, tá? Então, a matriz institucional é o conjunto dessas instituições. Entre elas, a gente tem, por exemplo, lei, moral, ética, valores, que podem funcionar como enforcements, e os enforcements vão diminuir os custos de transação, porque vão diminuir a incerteza, já que eles vão dar um incentivo para que você cumpra os contratos. Isso vai diminuir a incerteza dos contratos. Tudo bem? Então, os enforcements vão minimizar as incertezas em trocas em contratos. Bons enforcements vão estimular o comércio e a economia. Se você tem menos riscos, você pode, por exemplo, cobrar uma taxa de juros um pouco menor ou cobrar um preço um pouco menor, porque você vai ter menos risco de inadimplência, por exemplo. Então, bons enforcements, boas leis, ou valores compartilhados, uma moral, ética, que tenham um peso muito alto numa sociedade, funcionam como enforcements e ajudam a estimular o comércio e a economia. Isso vai gerar mais riqueza, poupança e investimento. Né? Se você tem menos risco, você consegue cobrar um preço mais baixo, com isso você consegue fazer mais negócios, te dá mais riqueza isso. Se você tem mais riqueza, você consegue poupar mais também e reinvestir mais. Então, isso faz com que a economia cresça. Agora, a eficiência da matriz institucional. A matriz institucional vai ser eficiente se ela estimular atividades com retorno social maior do que o custo social. Por exemplo, no mercantilismo existiam concessões de monopólio, e a gente sabe das aulas de microeconomia que sempre que existe um monopólio, o excedente do consumidor diminui, porque o monopolista pode colocar o preço que ele quiser e produzir uma quantidade inferior à quantidade demandada, o que também faz subir os preços. Então, se a gente for fazer um saldo geral de uma atividade monopolista, ela tem um retorno social menor do que o custo social, né? Quem vai ganhar com uma atividade monopolista são os detentores desse direito de monopólio, mas o resto da sociedade perde com isso, porque ela vai ter que comprar produtos mais caros ou não vai ter nem a quantidade necessária de produtos para suprir a demanda dessa sociedade. Então, o retorno social é menor do que o social, por exemplo, no monopólio. Então, uma matriz institucional que estimula uma atividade monopolista, ela é ineficiente. Uma matriz institucional eficiente vai levar a um crescimento de longo prazo, porque ela vai estimular atividades que sejam rentáveis e também atividades que estimulem, né,
que façam que o retorno social seja maior do que o social, que estimulem isso. Então, por exemplo, proteger monopólios é ruim para o crescimento econômico. E a diferença entre países pobres e países ricos é explicado pela matriz institucional. E a matriz institucional é path dependent, que significa dependente da história, né? Então, cada país, cada sociedade vai ter uma matriz institucional diferente de acordo com a história do seu povo, a história daquele país, a história daquela sociedade. Tudo bem? Esses são os principais conceitos do Douglass North.